Oi, pessoal, meu nome é Carlos e agora eu vou utilizar aqui o mesmo modelo que eu trouxe ali montando com vocês no tutorial passado para mostrar algumas ferramentas de edição que a gente tem aqui dentro, de estilização. Então, vamos começar. Então, aqui mesmo na etapa de gênero, eu tenho aqui essas opções aqui de homem e mulher, e aqui em estilo, eu tenho algumas coisas que podem ficar interessantes aqui para a gente esteticamente. Então, por exemplo, eu tenho a estética simples, a destacar, a relevo e a contraste. Então, eu vou deixar como destacar. Posso trazer aqui, por exemplo, um botãozinho de check para representar para o visitante que ele tem que assinalar alguma coisa mesmo. Esse botão ele é muito utilizado em vários sites, então o visitante ele já tem essa assimilação quando ele vê uma opção dessa para assinalar. As bordas, a gente tem média, grande, extra e sem borda. Então, eu vou deixar com uma média. Já deu uma mudadinha aqui na cara das nossas opções, né? Aqui nas opções de estilo, a gente tem também o tamanho da largura. O que que seria essa largura? O tamanho que esse componente ele ocupa em colunas ali no nosso código. Então, eu quero fazer um texto lado a lado, por exemplo. Eu venho aqui, se eu puder duplicar ele, eu posso ver que eles estão um embaixo do outro. Se eu só colocar aqui, por exemplo, 50% e aqui em 50%, eles vão ficar lado a lado. Isso serve para qualquer tipo de componente que a gente tem aqui dentro também. Então, só voltando aqui em algumas etapas. Então, aqui a gente pode observar, por exemplo, em botão, quando a gente clica em botão e vamos aqui em estilo, a gente tem aqui as cores dos botões que a gente pode usar, tanto a cor do tema quanto outras que já estão prontas aqui para nossa utilização. Eu vou usar a cor do tema e aqui algumas coisas que a gente pode usar para chamar a atenção do visitante, como com animação e ela fica pulsante, é, alto relevo, ela fica com essa bordinha aqui e também a opção da gente deixar ela fixa no rodapé. Como que funciona essa fixa no rodapé? Vou colocar aqui, vou salvar e vou dar um play. Ela sempre vai estar presente no rodapé, independente do quanto o usuário fazer um scroll aqui na nossa página. Então, essa seria a ideia de o botão ficar fixo. Então, quando o usuário for scrollando a página, a gente sempre vai ter esse botão fixo ali. Uma ideia de utilização, por exemplo, da página de loading. A gente pode criar, por exemplo, vários loadings e passar condições de exibição para cada um deles. E nisso a gente pode, por exemplo, enviar para alguma etapa que a gente queira. Então, por exemplo, caso a resposta for homem, eu dou uma página de loading, faço uma condição e mando para outra página. Faço uma outra condição no outro loading, outra condição aqui e outra condição aqui. Eles vão ser exibidos só se aquela condição tiver certa. Agora eu vou ensinar vocês a usar as variáveis que a gente tem. Então, por exemplo, hoje a gente tem aqui numa etapa de homem e mulher, e eu vou criar entre essas etapas uma etapa para pegar o nome da pessoa. Então, eu vou pegar aqui etapa, etapa de captura, vou colocar dois campos aqui, vamos supor que seria nome e sobrenome, só para a gente utilizar ali como pegar essa variável e o botão aqui para a gente continuar para a próxima etapa. Então, vou trocar aqui para e-mail, opa, desculpa, para nome, título, nome e aqui também nome. E aqui vou usar o sobrenome. Notem, prestem bem atenção nesse ID name, que é ele que a gente vai usar para pegar as variáveis. Então, sempre que a gente tiver esse ID name, a gente pode usar ele para resgatar algum dado ali que já foi preenchido ou que já foi assinalado pelo usuário. Então agora a gente já criou o campo aqui de nome e sobrenome e agora eu quero exibir ele
aqui após o visitante preencher esse tipo de campo. Como que a gente faz essa exibição? Em vez de você, mulher, olá, são chaves duplas abrindo e chaves duplas fechando. O que que a gente vai trazer aqui? Aquele ID. E aí eu posso trazer a outra variável, que é o sobrenome dela. Tá vendo que sumiu aqui? Porque essa variável, ela só vai ficar disponível assim que o visitante preencher o nosso campo de formulário. Então vamos lá ver como que ficou. Eu tenho aqui o campo de captura. Eu vou dar um salvar. Aí agora a gente tem a etapa de captura. E agora a gente tem o nome e sobrenome exibindo na próxima etapa. Como a gente pode ver aqui, ó, nome e sobrenome. E isso serve para qualquer campo que a gente tenha ali como ID name. Agora eu vou mostrar para vocês como que funciona também o nosso esquema de pontos. Bom, eu vou criar uma etapa que a gente vai ter um checkbox, por exemplo, e ele vai somando esses pontos e dependendo do valor, a gente vai exibir um tipo de informação para o visitante. Então aqui a gente vai ter o checkbox pontos. Vou colocar um componente de opções. Vou colocar aqui algumas opções a mais. Aí eu vou criar aqui as opções como pontos mesmo, né? Então 30 pontos, 40 pontos e 50 pontos. Então a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco opções aqui. E em cada uma delas a gente pode colocar um ponto, basicamente assim, um score daquela opção. Se o usuário preencher isso, ele vai pontuar basicamente conforme o que ele selecionar. Então aqui a gente vai colocar 10 pontos. Aqui a gente vai colocar 20 pontos. Aqui a gente vai colocar 30, 40 e 50. Então vamos lá. Aí eu vou deixar aqui como permitir múltipla escolha e vou colocar um botão para enviar para a próxima etapa. Ou melhor, eu vou fazer isso só para a gente mostrar aqui para vocês direto aqui na mesma página. Então eu vou colocar aqui um alerta e vou duplicar todos eles. 1, 2, 3, 4, 5. E como que eu vou fazer para exibir cada um desses pontos? Eu vou selecionar o componente que eu quero ter uma regra de exibição, vou vir aqui em exibição e vou adicionar uma regra de exibição. O valor do cálculo, qual que é o valor do cálculo? A gente vai usar a variável que a gente tem aqui, que é a variável dos pontos, que é a score. Então a gente vai colocar o score entre chaves duplas e vai colocar que a gente quer que exibe esse campo se caso ele for igual a 10. Nesse caso, a gente vai fazer a mesma coisa no componente de baixo e a gente vai aqui em exibição, mesma coisa, valor do cálculo, score igual a 20. E aí, sucessivamente. Porém, se a pessoa está como múltipla escolha, se a pessoa selecionar o 10 e o 20, a gente vai ter 30 pontos acumulado ali naquele score. Então, mesmo a pessoa pode exibir esse campo selecionando a opção de 30 pontos, ou se ela selecionar o 10 mais o 20. Então, eu vou até mostrar isso para vocês aqui em exibição, regras, score igual a 30. E aí a gente pode salvar, publicar e ver ali como que ficou. Eu vou até excluir os outros que eu não coloquei condição, para facilitar pra gente. Os outros pontos eles não foram excluídos, porém se eu vier aqui e apertar o 10, ele exibiu o 10. Se eu desmarcar, ele saiu. Se eu marcar o 20, ele vai aparecer o 20. Se eu marcar a opção 10 e o 20, ele vai aparecer o de 30 pontos. E se eu marcar o 30 sozinho,
ele vai ser exibido o de 30 pontos. Então, é basicamente assim que funciona a nossa regra de exibição de componentes, usando a variável score. Então, a gente pode usar outras variáveis também para fazer esse tipo de validação, por exemplo. Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como a gente pode, por exemplo, utilizar essas variáveis para fazer um cálculo de IMC, por exemplo. A gente vai ter aqui, na primeira etapa, a captura, né, desses dados, que é o peso e a altura, e um botão para enviar para a próxima etapa. Então, eu já defini aqui o ID name como peso e aqui no campo de altura como altura. Número, tipo decimal, né? Então, tipo número, e aqui máscara decimal, e aqui em cima a mesma coisa, número e decimal. Na segunda etapa, eu quero exibir aqui o peso e a altura que o visitante digitou. Então, mais uma vez, utilizando aí as variáveis. Então, aqui eu digitei a variável do peso, aqui a variável da altura, e aqui o cálculo do IMC, que é basicamente o peso dividido pela altura ao quadrado. Então, eu fiz aqui o cálculo. Para a gente fazer um cálculo com números e tudo mais, é só abrir a função calc. Eu vou fazer um aqui embaixo para a gente ver. A gente vai abrir essa função calc, fechar ela, e aqui a gente vai pôr o que a gente precisar. Então, eu posso colocar, por exemplo, posso colocar a variável que eu peguei de número, no caso aqui, igual a variável de cima. Então, aqui, o que a gente vai exibir? O peso da pessoa, a altura e o cálculo que a gente tem ali, que leva ao IMC. Aí, outra coisa agora, eu quero exibir esses campos conforme o IMC da pessoa. Então, eu quero mostrar para ela que ela está na classificação magreza se ela tiver o IMC dentro dessa classificação. Dentro do normal, a mesma coisa, do sobrepeso, da obesidade e da obesidade grave. Como que a gente faz isso? Então, eu vou vir no componente que eu quero exibir, não precisa ser na mesma página. A gente pode usar, por exemplo, resgatar essas variáveis em qualquer etapa a partir do momento que o usuário tenha preenchido. Eu estou fazendo na mesma página aqui para a gente ficar fácil a visualização. Então, aqui na regra de exibição, a gente vai colocar as regras que se encaixa ali na classificação do IMC. Então, eu peguei uma tabelinha na internet e olhei ali que o peso normal da pessoa está entre 18,4 e 29 e 24,9. Então, eu fiz uma exibição aqui, uma regra de exibição, comparando o cálculo do IMC, falando que ele é maior que 18,4 e ele também é menor que 24,9. Lembra sempre de usar essa estrutura aqui para fazer o cálculo do IMC. Então, aqui a mesma coisa, nessa regra de exibição, o cálculo maior ou igual a 25 e menor ou igual a 29,9. Aqui, maior ou igual a 30 ou menor ou igual que 39,9. Lembrando que a condição aqui é e. A gente não vai adicionar uma regra como ou aqui, porque ele tem que ser uma coisa e outra, e não uma coisa ou outra. Então a gente só consegue configurar essa parte de exibição para IMC quando ele está entre um intervalo e outro. Lembrem disso na hora de fazer as regrinhas aí de exibição. Então, vamos testar como é que está funcionando isso. A gente vai vir aqui na etapa de captura, né? Vou dar o play. Vou colocar o meu peso. Vou colocar a minha altura. E aqui eu vou ter o seu peso, a sua altura, o IMC e a classificação. Então, aqui eu estou exibindo com uma variável, aqui com outra, aqui com o cálculo das duas e aqui com um método de exibição que a gente colocou ali na condição para exibição dentro do nosso funil. Então, pessoal, esse foi o tutorial de variáveis, de estilização, de como a gente pode dar uma enfeitada aqui no nosso painel. E espero que tenha ajudado vocês aí com alguma coisa. Qualquer coisa, é só me chamar ali também no WhatsApp, que a gente vai conversando e esclarecendo algumas dúvidas. Muito obrigado, pessoal.